após a Batalha dos Guararapes, restou muito do Brasil holandês, ou Nova Holanda, como eles diziam, na colônia portuguesa. E a vinda de Nassau, que embora escravista era um homem apreciador das artes e inserido no contexto renascentista europeu, significou muito para a região invadida e ocupada por holandeses. Esse outro olhar para Nassau nos faz entender um pouco melhor como ele pode ser considerado um humanista ou um renascentista. Esse personagem enfrentou um desafio ao se deparar com uma grande quantidade de tipos sociais, por exemplo, os judeus, africanos, portugueses, mestiços e indígenas, e precisou estabelecer um governo bastante tolerante para os padrões da época, ainda que nos pareça pouco tolerante. Por se tratar do maior centro produtor de açúcar e ser bastante próximo da África e da Europa, se tornou ponto de parada de diversas rotas, fazendo crescer a sua importância. Sabendo conceder algumas liberdades, manteve um governo forte o suficiente para manter a ordem e permitir o comércio, os negócios. Um exemplo foi a política em relação aos católicos. Eles poderiam rezar e cultuar em templos privados, com portas fechadas, como já vimos. Mas também havia outra questão, tendo em vista que as ordens religiosas foram expulsas e proibidas. Com a morte dos padres da região, novos sacerdotes não poderiam ser enviados, o que com o tempo eliminaria os sacerdotes católicos. Esse foi um ponto que feriu a noção de identidade católica, chegando a ser relevante no momento em que se expulsariam os holandeses, a partir do momento em que esses passaram a ser vistos como opressores por conta das dívidas. Quanto aos judeus, também havia restrições, e para estes era mais difícil. Eram mal vistos tanto por católicos quanto por protestantes. Eles poderiam manter sinagogas, mas seu culto deveria ser bem discreto. Por outro lado, por aqui era possível aos judeus não temer a Inquisição, embora tivessem que pagar um pouco mais de impostos. Mas isso era muito melhor do que a situação na Europa, porque naquele momento eles não poderiam ter propriedades em diversos territórios, ou corriam o risco de, tendo propriedades ou não, serem mortos na Inquisição. Outro ponto que convém destacar é a capacidade de Nassau de promover a urbanização. Isso não quer dizer que a companhia que ele representava estivesse interessada no pleno desenvolvimento do Brasil. Sabemos que ela era tão mercantilista quanto os portugueses, e que se os holandeses não tivessem sido expulsos, também sabemos que não teríamos necessariamente um Brasil melhor. Mas é preciso pensar que, ainda que de maneira mercantilista, a companhia e Nassau promoveram coisas únicas naquela região do Brasil. A política holandesa de ocupação era mais voltada para os centros comerciais e urbanos que para a exploração agrária. O que se esperava era, a partir desses pontos dominados, fortificar-se, canalizar as riquezas para esses pontos e depois para a Europa. No caso do Brasil, isso não funcionou tão bem, pois os portugueses, ao se deslocarem para o sertão, ou seja, para o interior, estrangularam as chances dos holandeses de desenvolver sua política e ficaram presos apenas no litoral. Vale lembrar a origem de Nassau. Amsterdã exportava grãos como cevada, trigo e possuía uma indústria pesqueira forte, além de contar com espaços públicos muito interessantes, fora dos padrões da própria Europa. Havia inúmeros jardins, praças, chafarizes e ruas pavimentadas, com uma população ligada ao comércio, protestante e alfabetizada em grande número. Vindo desse contexto, Nassau chega aqui como uma pessoa que valoriza o espaço público e se depara com um ambiente voltado para o rural e não para o urbano. Ele implementou o que provavelmente foram as primeiras medidas sanitárias do Brasil, proibindo o acúmulo de fezes e urina em tonéis nos fundos das casas, bem como seu descarte no meio da rua. A população deveria dispersar no mar esses dejetos. Construiu em sua casa um vasto jardim renascentista, um observatório astronômico. Como renascentista, ele se encantava com a capacidade do homem de intervir no espaço. Isso era algo valioso, transformar a natureza, fazendo-se o centro dela.